Muito bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começando mais uma semana na presença do nosso Deus. Eu tenho certeza que esta semana será uma semana de vitória, de bênção a todos aqueles que amam a lei, a palavra do Senhor. Nós não somos dirigidos por horóscopo, nós não somos dirigidos por emoções, não somos dirigidos por as circunstâncias desta vida. Queremos ser guiados pela palavra de Deus. Então, a mensagem que eu vou deixar aqui hoje está em 2 Reis, capítulo 5. Eu vou apenas narrar essa mensagem porque ela é uma mensagem muito abençoada, pedagógica. Nós aprendemos isto com esta lição. A Bíblia conta sobre Naamã. Todos conhecem Naamã, uma pessoa que tinha uma alta patente, comandante oficial. A Bíblia disse que ele tinha vencido muitas guerras, um homem valoroso, uma pessoa com alto potencial na sociedade. Só que a Bíblia faz questão de dizer, porém, ele era leproso. Veja só que situação. Você sabia que antigamente o leproso, quando ele ia chegando em uma cidade, olha a humilhação que era. Ele mesmo deveria sair gritando e dizendo: imundo, imundo, fuja, imundo. Ele mesmo teria que gritar que ele estava chegando naquela esfera, naquele ambiente. E as pessoas eram para escutar a sua voz e fugir, porque era uma doença contagiosa. Então você vê que Naamã, ele tinha uma grande relevância na sociedade. Então ele era o comandante. Então, por isso mesmo que ele tinha alguns privilégios. Porém, quando ele chegava em casa, ele se deparava com aquela lepra, que era incurável, não tinha remédio que curava. E também, antigamente, a lepra era considerado algo espiritual. Era como se essa pessoa não tivesse bem com Deus. Então, a lepra era um sinônimo de um castigo de Deus. Então, olha só, Naamã, comandante, tinha tudo para ser feliz, condição estável, condição boa financeira, tinha um nome na cidade, porém ele tinha uma lepra. Só que em uma das guerras que ele foi, no confronto que ele teve com seu oponente, ele resgatou na verdade ele não resgatou, ele levou presa uma criada, uma menina. A Bíblia faz questão de dizer, ela era uma adolescente, era uma menina. Então essa menina foi para a casa de Naamã e ficou aos cuidados da esposa de Naamã, aos cuidados dela. E essa menina viu seus pais sendo mortos na guerra. Seus pais foram mortos. E essa menina não tinha mais o que fazer, ficou aos cuidados da esposa de Naamã. Então, um dia essa menina disse bem assim, ó: tomara se o meu senhor estivesse diante do homem de Deus, que era o profeta Eliseu. O meu senhor ficaria curado desta lepra. Você sabe o que eu aprendo com essa menina? Essa menina não ficou com a raiva, com ódio exacerbado no seu coração, com um senso de injustiça, de vingança. Ela poderia desejar o mal de Naamã, porque foi o Naamã que trouxe ela presa como escrava. Seus pais foram mortos. Mas essa menina nos faz uma lição. Ela disse assim: tomara que o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, ele restauraria desta lepra. Então veja que muitas vezes nós somos felizes e não sabemos. Quantas pessoas que já conquistou aquilo que você quer conquistar e elas têm uma lepra espiritualmente, têm um problema que não consegue a cura. Você já viu? Às vezes a pessoa fala, olha, eu quero conquistar isso, e Deus não é contra você ter esse desejo. Porém, você tem que entender que todos nós somos pequenos, vulneráveis, somos frágeis, e não há ninguém
indestrutível ou de ferro. Então Naamã, ele tinha tudo para ser feliz, mas ao mesmo tempo ele não tinha, pois ele não tinha saúde. Então essa menina deu um conselho, essa menina falou bem assim, olha, ela não desejou mal de Naamã, mas desejou bem. A gente lembra de Jesus, quando estava naquela cruz, e tinha muita gente que ele tinha curado, multiplicado os pães, era paralítico, surdo, leproso. E essas pessoas que ele fez o bem, diziam, mata ele, crucifica ele. E Jesus respondia e dizia, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Veja que Jesus não desejou a morte daquelas pessoas, que desejou que ele fosse morto, crucificado. Mas Jesus disse assim, Pai, perdoa eles. Então aqui essa menina nos dá uma lição pedagógica, que muitas vezes nós carregamos um ódio no nosso coração e ficamos torcendo que aquela pessoa que nos fez o mal, que ela quebra a cara, que ela se dê mal, que ela morre. E não é assim que Jesus quer que você e eu agimos. Ele já disse que a vingança pertence a Ele. Deixa Ele fazer a vingança. Ele será inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Então veja que Naamã escutou o conselho dessa menina. Veja, Naamã, um oficial, acabou dando ouvido a essa escrava dele. Então, resumindo, ele foi até Eliseu. Eliseu mandou um servo ir até a ele. Eliseu mesmo não falou, mas mandou um servo. E esse servo chegou até Naamã e disse, olha, o meu senhor disse que se o senhor quiser ficar limpo dessa lepra, o senhor vai ter que ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã, quando escutou isso, ficou indignado. Naamã, escutando isso, ficou triste. E a soberba dele era muito grande. Ele disse assim, mas tinha outros lugares melhor para mim poder mergulhar, quanto mais ir mergulhar no Rio Jordão. Tinha tantos outros rios, rio de Damasco, Fartar, outros rios. E a Bíblia disse que Naamã disse bem assim, eu pensei que o homem de Deus ia colocar a mão na minha cabeça, ia orar e mandar essa lepra embora. Mas ele mandou eu mergulhar no Rio Jordão. Então veja que muitas vezes nós criamos uma expectativa, ou talvez alguma igreja cria a imagem de um Deus que nunca existiu, cria a imagem de um Deus que é barganhador, cria a imagem de um Deus que é como se ele fosse um garçom seu. Então, veja que ele pensava de um jeito. Então você tem que entender que quando você crer, o milagre não é do seu jeito que você desenha, que você espera, que você determina. O milagre acontece da forma e do jeito de Deus. Ele faz como ele quiser, na hora que ele querer. Então veja que Naamã pensava uma coisa. Pensar todo mundo pensa. Só que quando ele chegou em casa, os seus soldados disseram assim, meu pai, Naamã, se o homem de Deus, se tivesse pedido coisa difícil para o Senhor, porventura não faria, para ficar livre dessa lepra, quanto mais ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Então Naamã começou a colocar na balança e viu que ele não tinha cura, apesar do seu dinheiro, em canto mais nenhum. Ele sabia que não tinha cura. Então ele foi lá no Rio Jordão, mergulhou as 7 vezes, conforme a palavra de Eliseu, e assim ele ficou purificado, limpo daquela lepra. Então nós vamos tirar aqui algumas frases, algumas mensagens de dentro dessa narração que eu acabei de fazer para você. Quando nós entendemos que o orgulho atrapalha Deus agir, que a prepotência, a altivez, Naamã estava leproso, mas não queria descer, não queria se submeter. Quantas pessoas que estão assim em casa, elas querem a bênção de Deus, mas não têm coragem de se dispor, não conseguem se dispor, não conseguem se esvaziar, não conseguem dizer, Senhor, eu preciso largar isso, aquilo, outro, me dê força. Quantas pessoas que estão da forma de Naamã.
Naamã estava com uma situação difícil, mas a dificuldade era o orgulho dele. Você vê que o Rio Jordão, quem é que foi batizado no Rio Jordão? Jesus Cristo. Você viu Jesus alguma vez falando mal do Rio Jordão? Ou dizendo que não ia? É claro que não. Então, aqui Naamã pensou que o Rio Jordão, como era água turvas, água escura, ele não queria ir no Jordão. Então, veja a humildade de Jesus e a humildade do ser humano. Porque que muitas vezes o ser humano sofre por causa dessa soberba. E quando ele viu que a lepra ia matar ele, ele começou a pesar na balança e viu que a vida era melhor do que ele ficar sustentando o seu ego, seu egocêntrico, seu egoísmo. E ele foi lá e resolveu ir no Rio Jordão, e ali ele mergulhou as 7 vezes e ele ficou curado. Então veja que quando Deus falou para Abraão, abençoarei os que te abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei os que amaldiçoar. Então olha que quando você não deixa a ira se pôr sobre a tua cabeça, quando você acredita que Deus é aquele que conhece todas as coisas, então a gente não vai ficar querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos. A gente vai deixar Deus agir e entrar em ação. Porque quando nós tentamos causar um senso de injustiça, de vingança, é como se a gente estivesse bebendo um copo de veneno. Nós desejamos o mal para aquela pessoa que nos fez o mal, que falou de você, que puxou seu tapete. Só que quando você deseja o mal, você está se envenenando. O seu coração ele é templo e morada do Espírito Santo. E quando habita o ódio, o coração, a mágoa, a raiva, então Deus já não pode permanecer. Deus não consegue permanecer. Então o teu coração é templo do Espírito Santo. A partir de hoje, fala isso, Senhor, tira de mim o que não te agrada. Eu quero fazer a tua vontade, andar nos teus caminhos. Começa dizendo isso para Deus. Que a misericórdia do Senhor venha nos acompanhar em tudo que nós fizermos. Se nós lembrarmos do Senhor, a misericórdia dele sempre nos acompanhará. Então que fica uma lição para mim e você. Apesar dessa menina estar presa, mas ela foi uma facilitadora, uma ajudadora de Naamã. Deus está procurando pessoas que sejam facilitadores. Você não é o que vai fazer o milagre, mas você pode ajudar, indicando, convidando essa pessoa para que ela possa estar na presença do Senhor. E assim Deus vai multiplicar mais e mais na sua vida, porque você está sendo um intermediador, um ajudador naquele momento ali, para que aquela pessoa pudesse se chegar até a Deus. Assim como aquela menina disse, olha, por que o meu Senhor não vai até Eliseu? Você também pode convidar alguém, ir à igreja, buscar a Deus, orar, ler a Bíblia. Então, quando você estende a mão para ajudar alguém, esse bem ele volta para você, não tem jeito. É bíblico isso. Quando você estende a mão para ajudar alguém, todo esse bem voltará também para a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esta mensagem. Assim como diz o Senhor, abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Meu Deus, que o Senhor seja o nosso juiz e venha julgar nossa causa. Que o Senhor, que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria e discernimento. Dê-nos saúde, refrigere nossa alma. Abençoe a todos que ouvem sempre conosco nesta manhã essa palavra. E não deixe que essa pessoa venha carregar o ódio, a cólera dentro de si, mas que ela possa te agradar, Senhor, te servir em espírito e em verdade. Que assim seja, Pai, a tua bondade e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Desde agora e para todo sempre, eu entrego nas tuas mãos a minha família e minha casa, todos sejam abençoados.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então vamos ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Se inscreva, deixe o seu joinha e assim vamos levando. Compartilhe também essa mensagem com seus amigos, irmãos, e vamos levando o Evangelho de Cristo para a glória de Deus.